של מלאך, טרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי לכבוד הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא יהיה בתפארה. בשם הלך לטרם כל יצא נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי לכבוד הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא יהיה. בשם הלך לטרם כל יצא נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי לכבוד הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא Shalom, meus Haverim, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu estou trazendo mais um estudo, o estudo de número 7, né, desse curso bíblico maravilhoso, do qual o Eterno tem proporcionado, né, para que nós possamos crescer na sua misericórdia, na sua recede. E o tema do nosso estudo de hoje é um tanto polêmico, porém de grande importância para as nossas vidas, que é o estudo da imortalidade da alma, né? Imortalidade. Hoje nós vamos aprender o que significa alma, né? O que significa imortalidade, qual é o contexto dentro do judaísmo nazareno em relação a isso, né? E vamos aprender um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então, para dar introdução a esse assunto, né, nós temos que ter o entendimento que as linhas do judaísmo, cada uma delas tem um entendimento próprio do que se trata a imortalidade da alma. Existem algumas linhas judaicas que até acreditam na transmigração de almas, né, um ensino aí que já vem do paganismo, né, que até você encontra dentro de religiões antigas, como o budismo e o hinduísmo, e também o ensino da reencarnação, né, que é encontrado também dentro do espiritismo kardecista, aqui no Brasil, claro que com uma outra visão, porém que também é encontrado dentro destas religiões, tá certo? Porém, a posição do judaísmo nazareno e histórico, né, do judaísmo nazarim histórico, nós temos uma outra posição em relação a esse assunto, tá bom? Que é o que justamente nós vamos explanar agora dentro do que nós acreditamos e que está revelado dentro das Sagradas Escrituras, da Torá do Eterno, tá bom? Então, para nós podermos compreender sobre a questão da imortalidade da alma, nós precisamos primeiro compreender como foi formado o ser humano, o homem. Em Bereshit, que no capítulo 2, no versículo 27, diz o seguinte: formou o Eterno o homem do pó da terra, matéria, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, arua, o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Então, por meio dessa revelação do que está em Bereshit, no capítulo 2, versículo 7, Gênesis, capítulo 2, versículo 27, aliás, do capítulo 2, versículo 7, nós podemos entender que o homem ele é feito de matéria e de espírito. Ou seja, o Eterno pegou ali o barro, né, que é o pó da terra, moldou o ser humano, né, por isso que nós somos matéria, somos carne, porque do barro virou a carne, né? E ali o Eterno sopra nas narinas daquele homem, que é Adão, o sopro, né, a arua, o espírito, né? E ele passa a ser uma alma vivente, ou seja, ele passa a ser uma nefesh, em hebraico, alma, tá bom?
Então, segundo o que está escrito, então, quer dizer que a alma vive. Vive. Na verdade, almas, né, somos nós. De acordo com o que está revelado aqui, eu sou uma alma, porque eu sou a formação da matéria com o espírito, né? O meu corpo foi feito pó, mas o espírito, né, que é o fôlego da vida, a arua do eterno que ele me dá para viver. Então, juntando corpo mais rua, espírito, forma o que nós chamamos de alma, que é a alma vivente, que somos nós como pessoas e seres humanos, né? Como seres humanos, formamos aí o que a gente chama de alma. Né? Então, o que é praticamente a nefesh, a alma? Ela é a formação, é a união do corpo mais a arua. Se eu tirar um dos dois elementos, não existe alma, tá bom? Para ter a alma, tem que ter os dois elementos, tem que ter o corpo e a arua. Aí forma a alma, que a pessoa vive, né? Somos nós, seres humanos vivos. Os animais também são almas viventes, porque eles também têm a matéria, mais o rua, o espírito, tá bom? Continuando aqui. Porém, o que é o espírito? Né? Em Salmos, em Terrilim, no capítulo 146, versículo 4, diz o seguinte: em hebraico chama-se de rua, ou seja, vento, sopro. Né? Sai o espírito, volta para o pó, naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Então, o rua, né, que é o espírito, né, ele é um sopro. Né? Então, quando nós morremos, esse sopro sai no nosso corpo, nós acabamos perecendo, ou seja, ali perecem os pensamentos, a pessoa deixa automaticamente de existir. Eu acabei de explicar o que significa a alma, né, que é formada aí do corpo mais da arua, formando a nefesh, que é chamada alma vivente. E nós temos também o que a gente chama de nishmat. Nishmat é a nossa inteligência, tá bom? É a inteligência, o intelecto, né? A razão do homem. É algo que os animais não têm, a nishmat, tá bom? Os animais são nefesh, porém eles não têm nishmat, que é a segunda parte da alma. O homem tem, o ser humano tem esse entendimento, que é justamente a nishmat que liga o ser humano, a pessoa, ao entendimento do eterno. Kadosh Baruch Hu, bendito seja o seu nome. Né? Então, as areias eu aprendi que existem 5 níveis da alma. Esse ensino aí, ele é cabalista, né? Nós, judeus, Netzarim, nós não damos atenção a esse tipo de ensino espiritualista. Nós focamos basicamente dentro do que está escrito na Torá escrita. Então, se a Torá escrita ensina que há apenas 2 níveis da alma do homem, que é a Nefesh e a Nishmat, então nós cremos da forma como está dentro da Torá escrita, tá bom? E não por revelações dentro de um misticismo judaico. Há algumas linhas do judaísmo que acreditam que há 3 níveis, outras acreditam que há 4, outras que acreditam que há 5, tem outros que acreditam que até tem mais de 5. Porém, nós acreditamos apenas no que está revelado dentro das Sagradas Escrituras. Nós não devemos nem acrescentar e nem tirar o que está lá escrito, tá bom? A matéria, o que é a matéria? Eclesiastes Correlete 12:7 diz: é o corpo que abriga o espírito, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Né? Então, quando nós morremos, é uma subtração. Né? Quando nós nascemos, é uma adição, e quando nós morremos, é uma subtração. Explica para nós melhor, Azarias. Então, vou explicar. Então, quando nós nascemos, é formado ali o corpo, e automaticamente o Eterno põe no corpo o espírito, né? Ainda dentro do ventre materno. Ele coloca o espírito da criança, e ali vai se tornar a pessoa quando nasce. Né? Então, junto aí corpo e espírito, formou a pessoa, a nefesh, a alma. Quando nós morremos, é o contrário.
né, vai acontecer uma subtração. Vai tirar o espírito, a arua, e o corpo vai voltar para o pó. Né? A arua, que vem do eterno, volta para o eterno. E o corpo que veio do pó, volta para o pó. Que é isso que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7. Né? Então, todas as pessoas, de acordo com o livro de Eclesiastes, né, de acordo com Correlete, de acordo com Shelomot, Salomão, o que é que acontece? Né? Acontece o seguinte, quando nós morremos, o corpo volta ao pó e Urua, que é o espírito, volta ao eterno. Não é a alma. A alma, ela se desfaz quando a gente morre. Ela deixa de existir. Né? Por isso que o profeta Ezequiel, ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, se você morre, a sua alma deixa de existir literalmente, ou seja, você deixa de existir, porque você não tem uma alma, você é uma alma, tá bom? Então, você deixa de existir naturalmente, tá certo? Então, Azarias, você está querendo dizer que a arua, o espírito, o fogo de vida, de tanto pessoas boas como de ruins, vão todos para a eterna? Exatamente. É isso que eu estou tentando dizer. Não sou eu quem digo, mas sim o livro de Eclesiastes, né? E também urua que é dada aos animais, né? A todo ser vivente é retornado ao eterno. Independente se aquele ser humano for um bom ser humano, uma boa pessoa, ou um mau humano, um mau ser humano, aquele urua ele volta ao eterno. De todas as pessoas, seja pessoas boas ou ruins, a urua retorna ao eterno. E o corpo vai perecer, vai virar o pó. E ali a pessoa vai ficar no esquecimento. Ou seja, ela vai deixar de existir, tá certo? Então não existe para nós judeus nazarenos encarnação, não existe a crença no inferno de fogo após a morte, ou a ida ao céu. Nós não acreditamos em comunicação com os mortos, nós não acreditamos em nada dessas coisas, tá certo? Então, quando nós morremos, automaticamente nós voltamos ao pó e ali perecemos. É a crença firmada desde o judaísmo antigo, tá certo? Ah, mas o judaísmo moderno. Sim, o judaísmo moderno, como eu já falei aqui, que é o judaísmo rabínico, ele foi formado ali a partir do segundo século, né? Com alguns acréscimos do Zohar e de outros ensinamentos místicos. Né? Então, nós, judeus nazarenos, nós nos limitamos a esse tipo de ensino. Agora, nós respeitamos quem acredita. Se você acredita, nós respeitamos, tá bom? O judaísmo não é dogmático, nós não impomos que nós cremos a alguém, tá certo? A luz da aurora, ela brilha mais e mais até o dia ser perfeito. Então, aos poucos, você vai ali absorvendo aquele conhecimento e aos poucos você vai ali assimilando o que é correto e o que não é correto. Tá bom? Então, por essa minha deixa, você já entendeu que nós não cremos na imortalidade da alma. A alma, para nós, judeus nazarenos, é mortal e não imortal, tá bom? O único ser que é imortal, que possui toda total imortalidade, é o Eterno. Só ele é imortal, que é o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16. Shaul Hachali escreve a Timóteo dizendo o seguinte: o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, ou seja, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, e ao qual seja honra e glória e poder sempre eterno. Amém. Então, só o eterno, Akadosh Baruch Hu, bendito seja o seu nome, só o eterno, nosso Abba celestial, o Criador, ele possui imortalidade em si mesmo. Ninguém mais possui imortalidade, tá bom? Os mortos podem se comunicar com os vivos? Não. De acordo com Correlete, Eclesiastes 9, 5, 6, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, de acordo com o rei Salomão, nós, né, de acordo com a sabedoria que foi dada pelo Eterno ao rei Salomão, a Melech, Shalomon, os vivos não sabem quem é de morrer. Aliás, os vivos sabem quem é de morrer, mas os mortos não sabem de nada.
de coisa alguma. Né? Então, por isso que é proibida ali a comunicação aos mortos, porque você não sabe, né, com o que é que você está lidando. Ou seja, nós judeus nazarenos, nós proibimos totalmente ao apego ao ocultismo, né? Então, aquilo que você não conhece, então você não deve mexer, né? Então, é necessário que nós possamos nos afastar dessas coisas, tá bom? A consciência na morte, a gente acabou de ver que não. Correlete 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, e nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Isso aqui vai totalmente contra com aquele filme Nosso Lar, né? Um filme espírita, em que quando as pessoas morrem, elas vão para uma cidade, e ali elas viajam dentro de uma nave, né? Elas vão parar dentro de um hospital espiritual, coisa assim do tipo, né? E de acordo com o que está escrito dentro do Taná, está escrito que após a morte, né, para a sepultura para onde vais, que traduzido no grego é inferno, ou seja, todos nós vamos para o inferno, né? No hebraico sepultura é Sheol, e no grego é Hades, né? Que no latim é inferno ou infernos, né? Que vai dar aí o entendimento de sepultura. Então, nós entendemos claramente que não tem nenhum projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, é o que está escrito em Eclesiastes 9:10. Ou seja, morreu, dormiu, né? Ou seja, descansou, pereceram os pensamentos, e ali você vai aguardar o dia da sua ressurreição. Aí sim, o dia da ressurreição, nós acreditamos que é o tópico do próximo estudo. Nós vamos estudar um pouco sobre a ressurreição dos mortos, tá bom? E para finalizarmos, né, essa é a nossa esperança como judeus nazarenos, é um dia nós ressuscitarmos para herdarmos a vida eterna e reinarmos no reino eterno, né, com o Mashiach e com Israel, né, como reis e sacerdotes, né, designados ali pelo Eterno. Então, segundo Yohanan, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz o seguinte, sobre os que aguardam a ressurreição. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, nos túmulos memoriais, ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, nós só vamos saber o nosso destino após a ressurreição. Quando nós morremos na morte física, nós não temos nenhum destino ainda definido pelo Eterno. Nosso destino, ele só vai ser definido após a ressurreição dos mortos. Ali sim é que nós vamos passar pelo tribunal e nós vamos ser designados, né, onde nós vamos passar a eternidade. Mas após a morte física não tem nada ainda definido, né? O propósito da morte física é apenas uma das consequências por causa do pecado, por conta das transgressões, né? Então, após a morte física, né, nós não temos nenhum destino ainda. Não existe essa de, eu vou para o inferno ou vou para o céu. Não existe isso. Eu acabei de falar, né? A sepultura no hebraico é Sheol, no grego é Hades e no latim é infernos, que deu origem à palavra inferno. Então, o inferno é a sepultura. Todo mundo vai para o inferno. Ou seja, todos nós, quando morremos, vamos ser sepultados. Sepultura é o dito inferno. Então, o inferno não é um lugar. O inferno é, na verdade, um estado em que você fica após a morte, ou seja, um estado de inconsciência. Então, quando diz em Eclesiastes, porque na sepultura para onde tu vais não há obra alguma, ele diz para o Sheol, para o Hades, para o infernos, para onde tu vai, não há obra, né? Não há projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, este é o verdadeiro inferno, né? O que o verdadeiro inferno é você ficar sem consciência, você ali vai adormecer, né? Por isso que tanto Shal Hachali em suas cartas diz que não devemos preceder aos que dormem, ou seja, aqueles que estão na espera da ressurreição, seja para a vida ou seja para a condenação. Tá bom? Espero ter explicado, né?
Só após a ressurreição que teremos imortalidade. Só após a ressurreição é que teremos a imortalidade. Antes disso, nós não temos imortalidade alguma, nós somos seres mortais. Nós temos alma mortal. Nós somos mortais e não imortais. Tá bom? Então, esse pequeno estudo que eu queria compartilhar. Se alguém tiver alguma dúvida, você pode me procurar no privado, pode procurar também nos comentários. Estarei apto a responder. Baruch Hashem, até o próximo estudo. Shalom Lekulam.